A obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos na relação de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm paralelo com os do passado e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige os seus servos sobre a terra, de maneira especial nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, usados por Ele para cumprirem os seus desejos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar. A cada um é concedida uma porção de luz adaptada às necessidades do seu tempo e suficiente para o capacitar a efetuar a obra que Deus lhe deu para fazer. Nenhum homem, porém, ainda que honrado pelo céu, já conseguiu compreender completamente o grande plano da redenção ou mesmo avaliar perfeitamente o propósito divino na obra para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir com a missão que lhes confia. Não abrangem em todos os aspectos a mensagem que proclamam em seu nome. Conheces tu a mente e os propósitos de Deus? Encontramos isto em Jó capítulo 11, versículo 7. Os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos. Os meus planos não são de maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos elaborariam. Porque assim como os céus estão muito acima da terra, assim também os meus caminhos são muito superiores aos vossos e os meus pensamentos muito acima dos vossos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Mesmo os profetas que eram favorecidos com a iluminação especial do Espírito não compreendiam plenamente o significado das revelações que lhes eram confiadas. O sentido deveria ser desvendado ao longo dos tempos, à medida que o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Pedro, escrevendo acerca da salvação revelada pelo Evangelho, ele diz: foi a respeito da salvação que os profetas procuraram investigar e saber, e falaram a propósito do dom que agora Deus vos havia de conceder. Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito de Cristo, pois o Espírito que estava neles anunciava os sofrimentos que Cristo havia de suportar e a glória que havia de receber. Deus fez ver aos profetas que a mensagem que anunciavam não era para eles, mas para vocês. Está escrito em 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12. Entretanto, enquanto os profetas não recebiam a completa compreensão das coisas que lhes eram reveladas, procuravam fervorosamente obter toda a luz que Deus decidira conceder-lhes. Procuraram investigar e saber, para descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito de Cristo. Que lição para o povo de Deus na era cristã, para o benefício do qual foram dadas estas profecias aos seus servos. Anunciavam não para eles, mas para nós. Considerarem como os santos homens de Deus procuraram investigar e saber acerca das revelações que lhes foram dadas para as gerações posteriores. Compararem o seu santo zelo com a descuidada indiferença com que os que são favorecidos nestes últimos séculos tratam este dom do céu. Que censura à indiferença comodista e mundana que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Embora a mente finita do homem não tenha capacidade para penetrar nos conselhos do Ser Infinito ou para compreender completamente a realização dos seus objetivos, muitas vezes é por causa de algum erro ou negligência da sua parte que dificilmente se compreende as mensagens do céu. Com frequência, a mente do povo e mesmo dos servos de Deus está tão cega pelas opiniões humanas, pelas tradições e pelos falsos ensinos, que só parcialmente pode apreender as grandes coisas que Ele revelou na sua palavra. Foi assim com os discípulos de Cristo, mesmo quando o Salvador estava pessoalmente com eles. O seu espírito tinha-se imbuído da ideia popular acerca do Messias como príncipe terreno que exaltaria Israel ao trono do domínio universal e não compreendiam o sentido das suas palavras quando predizia os seus sofrimentos e a sua morte. O próprio Cristo tinha-os enviado com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15.
Aquela mensagem era baseada na profecia de Daniel capítulo 9. O anjo declarou que as 69 semanas se estenderiam até ao Messias, o Príncipe, e com grandes esperanças e antecipada alegria aguardavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém para governar sobre toda a terra. Pregaram a mensagem que Cristo lhes tinha confiado, mesmo sem compreenderem perfeitamente o seu significado. Apesar do seu anúncio se basear em Daniel capítulo 9, versículo 25, não viam no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser tirado. Desde o nascimento tinham fixado o coração na antecipada glória de um império terrestre, e isto cegava igualmente a forma de compreender os pormenores da profecia e das palavras de Cristo. Cumpriram o seu dever apresentando à nação judaica o convite de misericórdia, e quando esperavam ver o Senhor subir ao trono de Davi, viram-no sendo agarrado como malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e suspenso na cruz do Calvário. Que desespero e que angústia oprimiam o coração dos discípulos durante o tempo em que o seu Senhor dormia no túmulo. Cristo tinha vindo no tempo exato e da maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes do seu ministério. Tinha pregado a mensagem da salvação e a sua palavra era com autoridade. O coração dos seus ouvintes tinha testemunhado que ela era do céu. A palavra e o Espírito de Deus garantiam a missão divina do Filho. Os discípulos, com uma imperecível afeição, ainda se mantinham unidos ao amado Mestre. Mas mesmo assim, tinham o espírito envolto em incerteza e dúvida. Angustiados, não se lembravam das palavras de Cristo que, de antemão, anunciavam o seu sofrimento e a sua morte. Se Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, teriam mergulhado dessa forma na tristeza e na decepção? Era esta a pergunta que os torturava enquanto o Salvador jazia no sepulcro, durante as amargas horas daquele sábado que mediou entre a sua morte e a sua ressurreição. Embora à volta dos seguidores de Jesus caísse uma noite tenebrosa que os enchia de tristeza, não foram esquecidos. Diz o profeta: ainda que esteja prostrado na escuridão, o Senhor será a minha luz. Ele me conduzirá para a luz e me fará ver a sua generosidade. Miqueias capítulo 7, versículos 8 e 9. A escuridão não me esconderia de ti, e a noite seria para ti tão brilhante como o dia. Para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, versículo 12. E Deus falou: feliz o homem que honra o Senhor. Ele é como uma luz que brilha na escuridão. Salmo 112, versículos 1 e 4. Vou levar os cegos por um caminho que não conhecem. Vou guiá-los por carreiros que ignoram. Mudarei diante deles as trevas em luz e os obstáculos em estrada plana. É este o projeto que vou realizar por eles e de modo algum os abandonarei. Isaías capítulo 42, versículo 16. O que os discípulos tinham anunciado em nome do Senhor era correto em todos os pormenores, e os acontecimentos perdidos estavam mesmo a acontecer. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Tinha sido esta a sua mensagem. No fim do tempo, as 69 semanas de Daniel capítulo 9, as quais se deveriam entender até ao Messias, o ungido, Cristo tinha recebido a unção do Espírito, depois de batizado por João no Jordão. E o reino de Deus, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino não era, como eles tinham sido ensinados a crer, um domínio terrestre. Também não devia ser confundido com um reino futuro, imortal, que será estabelecido quando o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Reino eterno no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, versículo 27. Conforme é usada na Bíblia, a expressão Reino de Deus designa tanto o reino da graça como o da glória. O primeiro é apresentado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor que pode compadecer-se das nossas fraquezas, diz o apóstolo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Em muitas parábolas, Jesus usa a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono de glória representa o reino de glória, e a este reino fazem referências as palavras do Salvador. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
Este reino está ainda no futuro. Não será estabelecido antes da segunda vinda de Cristo. O reino da graça foi instituído imediatamente após a queda do homem, quando foi concebido um plano para a redenção da raça culpada. Este plano existiu nessa altura, no projeto e na promessa de Deus, e mediante a fé, os homens podiam tornar-se súbditos desse reino. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de ter iniciado o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter-se recusado ao sacrifício do Calvário. No Getsêmani, a taça de amargura tremia na sua mão. Ele poderia naquele momento ter enxugado o suor de sangue da sua fronte, abandonando a raça criminosa para que perecesse na sua iniquidade. Se ele tivesse feito isto, não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador deu a vida e no seu último alento clamou: "Está consumado", assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Ratificou-se a promessa de libertação feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça que até aí tinha existido pela promessa de Deus foi então estabelecido. Assim, a morte de Cristo, o próprio acontecimento que os discípulos encarariam como a destruição final das suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre. Embora lhes tivesse causado uma cruel decepção, foi a prova máxima de que aquilo em que acreditavam era correto. O acontecimento que os tinha enchido de lágrimas e desespero foi o que tinha aberto a porta da esperança a todo o filho de Adão e no qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os séculos. Estavam a cumprir-se os desígnios da misericórdia infinita, mesmo por meio do desapontamento dos discípulos. Embora o seu coração tivesse sido ganho pela graça divina e pelo poder do ensino daquele que falou como nenhum homem jamais falara, todavia, misturado com o ouro puro do amor para com Jesus, estava ali a vil liga do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo na sala onde celebravam a Páscoa, na hora solene em que o Mestre já estava a entrar na sombra do Getsêmani, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Não viam mais nada para além do trono, da coroa e da glória, enquanto precisamente diante deles estavam a vergonha e a agonia do jardim, do tribunal e da cruz do Calvário. O orgulho no coração e a sede de glória mundana foi o que os levou a agarrarem-se tão tenazmente ao falso ensino do seu tempo e a não entenderem as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza do seu reino e apontavam para a sua agonia e morte. E destes erros resultou a prova, dura mas necessária, que tinha sido permitida para os corrigir. Embora os discípulos tivessem compreendido mal o sentido da sua mensagem e vissem frustradas as suas esperanças, tinham contudo pregado a advertência que Deus lhes tinha dado, e o Senhor recompensaria a sua fé e honraria a sua obediência. Tinha-lhes sido confiada a obra de anunciar o Evangelho glorioso do Senhor ressuscitado a todas as nações. Esta experiência que lhes pareceu tão amarga foi permitida com o objetivo de os preparar para essa obra. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos no caminho de Imaús e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 27. O coração dos discípulos ficou comovido, reavivou-se a sua fé e foram de novo gerados para uma viva esperança, mesmo antes de Jesus se revelar a eles. Era propósito de Cristo iluminar o seu entendimento, firmando a sua fé na firme palavra da profecia. Desejava que a verdade criasse sólidas raízes no seu espírito, não meramente por ser apoiada pelo seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e pelas sombras da lei típica e pelas profecias do Antigo Testamento. Era necessário que os seguidores de Cristo tivessem uma fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para poderem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo no comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou os seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e à importância das Escrituras do Antigo Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem mais uma vez o amado semblante do Mestre.
em sentido mais completo e perfeito do que nunca, tinham achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à perfeita segurança e à fé esclarecida. Não admira que depois da sua ascensão estivessem constantemente no templo, dando graças a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver no rosto deles a expressão de tristeza, confusão e derrota. Mas o que viam era glória e triunfo. Estes discípulos receberam uma boa preparação para a obra que estava à sua frente. Tinham passado pela mais severa prova que podiam experimentar e tinham visto como, quando, segundo a visão humana, tudo estava perdido, a palavra de Deus tinha sido cumprida triunfantemente. O que poderia dali em diante intimidar a sua fé ou arrefecer o seu ardente amor? Na mais profunda tristeza tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma segura e firme. Tinham testemunhado a sabedoria e o poder de Deus e estavam certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de os separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 e 37. A palavra do Senhor permanece para sempre. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz o Senhor, o meu povo não será envergonhado para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5. Quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem as suas palavras, quando olharam para a cabeça, mãos e pés que por amor a eles tinham sido feridos, quando antes da sua ascensão Jesus os levou até Betânia e erguendo as mãos para os abençoar lhes ordenou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, acrescentando: eis que estou convosco todos os dias. Quando no dia de Pentecostes desceu o Consolador prometido e foi dado o poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu, então, mesmo que o seu caminho tivesse de passar como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, será que iriam trocar o ministério do Evangelho da sua graça com a coroa da justiça que receberiam por ocasião da vinda de Cristo pela glória de um trono terrestre que fora a esperança do seu primeiro discipulado? Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, tinha-lhes concedido, com a comunhão dos seus sofrimentos, a da sua alegria, a alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria indescritível, eterno peso de glória, com que, diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho eterno no primeiro advento de Cristo teve o seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem do seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Miller e os seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava quase a terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser anunciado o reino eterno. A pregação dos discípulos sobre o tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel capítulo 9. A mensagem apresentada por Miller e os seus companheiros anunciava o fim dos 2300 dias de Daniel 8:14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações baseava-se no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e os seus companheiros não compreenderam totalmente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que há muito se tinham estabelecido na Igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que compreendessem a mensagem que Deus lhes tinha confiado para transmitir ao mundo, em virtude de uma errada compreensão do sentido, sofreram o desapontamento. Explicando Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller, conforme já foi dito, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação deste representava a purificação da terra pelo fogo por ocasião da vinda do Senhor. Quando, pois, achou que o termo dos 2300 dias estava definitivamente perdido, concluiu que isto revelava o tempo da segunda vinda.
O seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o santuário. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimónias ministradas. Era a obra final da expiação, uma remoção ou afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final no ministério do nosso sumo sacerdote no céu, pela remoção ou eliminação dos pecados do seu povo, que eram registados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando Ele vier, pois, todos os casos estarão decididos. Diz Jesus: "O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra." Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E esta é a obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram esta advertência deram a devida mensagem no devido tempo, mas assim como os primitivos discípulos, baseados na profecia de Daniel capítulo 9, declararam: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo", ao mesmo tempo que não se aperceberam que a morte do Messias estava predita na mesma passagem, de igual modo Miller e os seus companheiros pregaram a mensagem baseados em Daniel capítulo 8, versículo 14 e Apocalipse capítulo 14, versículo 7, e deixaram de ver que havia ainda outras mensagens apresentadas em Apocalipse capítulo 14, que também deveriam ser proclamadas antes da volta do Senhor. Assim como os discípulos estiveram errados quanto ao reino a ser estabelecido no fim das 70 semanas, também os adventistas se enganaram em relação àquilo que deveria ocorrer no fim dos 2300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes, uma concordância com eles, cegando o espírito à verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que Ele desejava que fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errada da respectiva mensagem, sofreram o desapontamento. Mesmo assim, Deus cumpriu o seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido para que lhes fosse manifestado o que estava no seu coração. A mensagem era destinada à prova e à purificação da Igreja. Esta deveria ser levada a ver se as suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. Professava amar o Salvador e deveria agora provar o seu amor. Estavam os crentes dispostos a renunciar às esperanças e ambições mundanas, acolhendo com alegria a volta do Senhor? A mensagem tinha como finalidade capacitá-los para se aperceberem do seu verdadeiro estado espiritual. Foi enviada misericordiosamente a fim de os despertar para que procurassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O desapontamento, embora fosse resultado da compreensão errada por parte dos crentes da mensagem que apresentavam, deveria contribuir para o bem. Poria à prova o coração dos que tinham recebido a advertência. Perante o desapontamento, abandonariam eles imprudentemente a sua experiência cristã, renunciando à confiança na palavra de Deus? Ou procurariam com oração e humildade perceber o que não tinham compreendido no significado da profecia? Quantos tinham sido motivados pelo temor, por um impulso do momento ou por excitação? Quantos eram indecisos e incrédulos? Multidões afirmavam amar o aparecimento do Senhor. Quando chamadas a suportar o escárnio e a vergonha do mundo e a prova da demora e do desapontamento, porventura renunciariam à fé? Pelo facto de não compreenderem imediatamente a ação de Deus, rejeitariam essas verdades sustentadas pelo mais claro testemunho da palavra divina? Esta prova revelaria a força dos que, com verdadeira fé, tinham obedecido ao que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus. Ensinar-lhes-ia o que só uma experiência como esta poderia fazer: o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens, em vez de fazer com que a Bíblia se interpretasse a si mesma. Aos filhos da fé, a confusão e tristeza resultantes do seu erro realizariam a correção necessária. Seriam levados a um estudo mais cuidadoso das palavras proféticas. Seriam ensinados a examinar mais cuidadosamente o fundamento da sua fé e a rejeitar tudo o que, embora amplamente aceito pelo mundo cristão, não estivesse fundamentado nas Escrituras da verdade. Para estes crentes, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação lhes parecia obscuro à inteligência, mais tarde tornar-se-ia claro.
Quando vissem o que o Senhor por fim lhes daria, saberiam que, apesar da provação resultante dos seus erros, os divinos planos de amor para com eles tinham estado continuamente a cumprir-se. Aprenderiam por uma bendita experiência que Ele é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos.